façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, bom, vamos falar sobre Donald Trump, né? Eu praticamente parei a minha vida para cobrir esse evento histórico, né? Eu tenho procurado, se você está acompanhando o meu Twitter, meu X, você tem visto que eu tenho procurado em todos os momentos ver fontes confiáveis, ver informações passíveis de serem corroboradas do que está acontecendo. E eu acho que isso é importante, especialmente se você for pensar na cobertura que a Globo News, por exemplo, está fazendo, e a gente vai falar sobre a Globo News aqui, mas também se você parar para pensar sobre a internet, o quanto de bobagem que tem na internet. Eu sempre digo que o futuro do jornalismo é esse. Você vai ser um adulto maduro que não vai mais terceirizar a responsabilidade da credibilidade para um veículo. Você vai ser o veículo e você vai falar, olha, eu acompanho o Paulo Figueiredo, eu gosto do Paulo Figueiredo, Paulo Figueiredo é o cara que eu confio. E você vai fazer isso. Vou ver essa porcaria desse ar-condicionado, para ter certeza que hoje não vamos ter queda aqui. E você vai acompanhar o Paulo Figueiredo e vai decidir, o Paulo Figueiredo é o cara que eu confio na internet, então eu gosto muito dele, vou assinar, etc. É um jornalismo onde não manda mais a Pepsi, a Unilever, manda você que está em casa. E você escolhe. E por outro lado, você tem a responsabilidade. Você tem a responsabilidade de não cair e de filtrar. Falar, esse cara é até legal, mas de vez em quando... Tem amigos meus, inclusive, vocês sabem disso, que o cara é bom, mas de vez em quando ele dá uma escorregada. Eu procuro pecar por não escorregar. Então, se você está acompanhando a minha conta do P Figueiredo BR2, que é por onde eu vou continuar, inclusive, o programa também, depois, no final, você está por dentro do que está acontecendo. E eu faço uma reflexão para vocês. Se não fosse, como seria o mundo se este atentado tivesse acontecido em 2021, por exemplo? Onde o X estava na mão daqueles censores que estavam agindo em conluio com a Casa Branca. A gente sabe, a gente tem documentos, a gente tem e-mail mostrando a Casa Branca falando, tira essa história aí, isso aqui, melhor você não... dá uma censuradinha, dá um shadow ban nessa conta, igual o Alexandre tá fazendo agora comigo. A gente tem e-mail comprovando, o Comitê Judiciário mesmo, que divulgou as decisões do Alexandre, tem lá os e-mails, divulgou os e-mails de conluio das redes sociais com esses caras. Se não fosse o Elon Musk, a gente estaria na mão das histórias oficiais. E a gente está vendo que onde está havendo compartilhamento de informação é no X. Se depender da mídia, você está ferrado. Né? A gente já está com o Trump que tinha supostamente caído no comício após supostos sons de supostos tiros, né? Como diz a brilhante sketch que o meu amigo Paulo Souza, que era do Hipócritas, fez, sketch humor que ele fez nesses dias. O Paulo Souza é sempre brilhante, né? Mas ele é brilhante. Eu sempre digo para ele que a competição é muito dura, que a competição é dos veículos de imprensa, que são uma piada. Mas eu fiz uma live no sábado à noite, e até o fim do sábado, foi no finalzinho, né, do dia, eram 11 horas da noite, e até aquele momento da live, inexplicavelmente, a gente não sabia quem era o autor do atentado, não tínhamos um nome. Aliás, a gente tem, volto a dizer, o critério no X é importante, porque teve até gente muito boa, até um deputado brasileiro muito bom, que eu não vou citar aqui o nome porque foi um erro, não foi uma coisa de má fé, um cara que eu gosto muito pessoalmente, publicando notícia equivocada sobre quem era o autor do atentado, atribuindo a um gordinho lá da Antifa, né? Então tem que ter muito cuidado, tem que ter muito critério, porque a credibilidade também se perde muito rápido. Mas a gente não sabia quem era o autor. Até que no mesmo dia, mais tarde, quase que simultaneamente, enquanto o FBI dava uma coletiva de imprensa, dizendo que não tinham ainda identificado o suspeito, ou seja, eles estavam escondendo a identidade dele no público,
porque um jornal de direita respeitado, o The New York Post, né, que é o jornal mais antigo dos Estados Unidos, o jornal do Rupert Murdoch, né, o mesmo jornal que revelou a história do Hunter Biden, vazou que o autor do atentado era esse sujeito que hoje todos nós conhecemos, o tal do Thomas Matthew Crooks. Mais tarde o FBI confirmou. Depois do vazamento, ele confirmou, o FBI confirmou. O que para mim dá a impressão de vazamento intencional. Vamos falar sobre vazamento intencional envolvendo o Alexandre ainda no programa de hoje. E aí vieram as informações, começaram a vir mais informações sobre quem era o Crooks. Quais eram as informações? O FBI dizendo que o Crooks era um lobo solitário, ele tinha agido sozinho, embora eles não soubessem ainda sequer o motivo, eles já tinham dito que o Crooks agiu sozinho. Disse que o Crooks praticamente não usava redes sociais. O sujeito não tinha, no background check, né, no antecedente criminal, não tinha nenhum antecedente criminal. Tinha feito doações, uma doação pequena para uma instituição de esquerda, que supostamente tinha sido registrado republicano. O pai dele era libertário, a mãe registrada democrata. Ele usou um AR-15, a arma que eu vou mostrar aqui para vocês mais tarde. Tinha sido comprado pelo pai dele há algum tempo. Primeiro disseram 6 meses antes, depois disseram em 2003, há essa discussão. Que ele era membro de um clube de tiro, onde o Carlos Bolsonaro frequentava. Mentira, estou confundindo os casos, esse é outro. Que ele tinha sido expulso do clube, do grupo de tiro da escola. As autoridades disseram que ele fez um planejamento meticuloso, que ele conseguiu de alguma forma subir no telhado sem ser detectado pela polícia ou serviço secreto, que ele não tinha identificação, que encontraram explosivos no carro dele, que ele tinha um diploma de associado em engenharia. Diploma de associate é um diploma que você tira aqui intermediário de 2 anos. Que ele trabalhava como auxiliar de nutrição num centro de idosos. Os colegas diziam que ele era um homem solitário no ensino médio, no 2º grau. Teve um professor que disse que ele era um dos poucos conservadores na turma dele. Então, reparem que logo de cara veio a ideia de um lobo solitário, antissocial, quase que com problemas psicológicos, praticamente um Adélio, que era, na verdade, um republicano registrado, e ele é que era o responsável pelo atentado. Ninguém sabe o motivo ainda, né? Eu me arrisco a dizer que se ele tivesse sobrevivido, com certeza os advogados do Adélio Bispo já teriam chegado a esse momento na Pensilvânia para defender ele no caso. O FBI assumiu imediatamente a dianteira das investigações. E a versão que passou a circular foi então a de que o atirador subiu no telhado. Essa é a versão, e até hoje, até agora mais ou menos era a versão que estava rolando. A de que o atirador subiu no telhado, que ele foi visto pelo público, que avisou a polícia local, que seria a responsável pela segurança fora do perímetro. Ninguém sabe por que o perímetro estabelecido pelo serviço secreto era tão pequeno, por que o serviço secreto ignorou um prédio com a visão direta do presidente, né? A gente sabe que a campanha do Trump tinha pedido mais agentes e mais recursos e não tinha recebido resposta do governo Biden. A gente sabe também que a maior parte dos agentes que estavam ali naquele dia eram emprestados, porque os agentes principais estavam ocupados num evento da primeira-dama Jill Biden, que também estava acontecendo, e outros tinham sido deslocados para a convenção republicana em Milwaukee, que está acontecendo agora, nesse momento. Então, essa distinção é importante, né? O Trump não é presidente dos Estados Unidos, ele é ex-presidente e candidato. Então ele não tem a mesma prioridade que tem o presidente e a família dele. Né? Mas, ainda segundo a história que circula, ao subir ao telhado,
após alertas dos transeuntes, um policial teria subido e confrontado o Crooks, que ameaçou o policial com R15. O policial saiu com medo, né? Tomou um R15 na cara. E o Crooks imediatamente, então, teria reagido apressadamente, atirando no Trump. E por isso que ele teria errado, embora ele tenha acertado, de fato, né? Mas foram vários tiros e só um pegou na orelha. E aí ele foi imediatamente eliminado pelo agente do serviço secreto. Então, entre a identificação da ameaça pelo policial e os tiros contra o Trump, teriam se passado assim poucos segundos. Só que imediatamente a internet postou um vídeo muito bem montado que basicamente cagou completamente com essa versão. Bruno. Look, they're all pointing. The Atlantic, maybe the Pacific. Yeah, someone's on top of the roof. Look, Ah, there he is right there. o cara tá dizendo, tem alguém no telhado. Right there, see him? Ali, tá vendo? Laying down, you see him? Yeah, he's laying down. E o áudio tá sincronizado com a fala do Trump. What's happening? O que tá acontecendo? Uma pessoa pergunta. Yeah, look. There he is. Olha lá, ele tá lá, ali. E o Trump tá falando. O transeunte vendo o cara. A mulher gritando, ele tá no telhado, porra. Tem um cara no telhado, porra. In recorded history, we're the best border. In fact, if they could ever put up a Trump chart, I don't continua know if they falando. can do it. Do you guys have access to that chart that I love so much? You don't mind if I go off teleprompter, do you? E dali, Because these teleprompters are so damn boring. I try and explain that. o Trump falando, pô, é muito chato ficar lendo teleprompter, You guys are etc. doing it. They're getting better with time. My guys, take a look at that chart. Take a look at Aí the é que ele arrow on the vira de bottom. See lado the big para red apontar arrow? pro telão, So that's when I pra left mostrar office. um- That was the lowest point, and that comes mostrar um right número from sobre the imigração. E o government tá rolando. services, comes right out of Border Patrol. Take a look at Tá that. falando de So that imigração arrow sobre is the lowest as pessoas amount of no tempo illegal dele, immigration que a imigração ever estava in muito baixa. Por recorded isso que ele tá history virando de into our lado. country. Por isso que ele fala, eu vou sair aqui do And then- teleprompter, e eu tô aqui com o teleprompter, eu tô olhando pra câmera pra vocês. And then the worst Se eu, president in the eu tenho history aqui, of por our exemplo, um country retorno. took Se eu over. viro de lado e And tem um look atirador, what é o que me happened salva. to our Mas olha o country. tempo que passa. Probably 20 million people. And you know, that's a little bit over that chart. O áudio sincronizado. Ó, 2 minutos entre os tiros. E aí você sincroniza o áudio de todos eles. Não são 4 minutos, nem 3 minutos. 2 minutos entre uma coisa e outra. Mas calma que vai piorar muito. Vou estourar o vídeo. A ideia, o que você tem que olhar nesse vídeo é: teriam se passado pelo menos 2 minutos inteiros entre a identificação da ameaça pelos transeuntes, a mulher gritando, tem um cara no telhado, e os disparos. E, ok, não tá claro, e eu sou um cara justo aqui, se o serviço secreto... Pode me deixar na tela sozinho agora, por enquanto. Se o serviço... Não tá claro se o serviço secreto tinha a visão do Crooks durante esses 2 minutos, lá os snipers, pelo menos. Algumas versões falam em 3 minutos. O vídeo mostra 2 minutos. Eu digo isso porque a distância, o alvo, o relevo, o fato do telhado ter uma inclinação, isso tudo implica na visada. A gente vê ele rastejando ali, pode ser que ele tenha mudado depois para atirar para uma posição onde ele estava exposto e não tivesse naquele momento. Né? É muito simples de você entender. A gente tem um mapa, mas a gente não tem um relevo. A gente não sabe se esse telhado aqui, onde estavam os snipers, foi um pouquinho mais baixo do que esse aqui, os snipers estariam posicionados no lugar errado e não teriam a visão do atirador até que ele se expusesse. Então isso a gente não sabe. Mas a pergunta que fica é: porra, não tem rádio? Os caras, cadê aqueles pontos, né, que a gente vê nos filmes, o cara falando com a mão no ponto, né? Por que o Trump não foi imediatamente removido do palco quando se identificou um homem rastejando no telhado? Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão,
tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.